Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Ingo Degenhardt, que perguntou qual a velocidade ideal de corte, a velocidade do disco, para cortar MDF. O Ingo, que faz bastante corte em MDF, ele trabalha com móveis planejados. Então, Ingo, para a gente falar sobre essa velocidade de corte, vamos começar onde tudo começa, no motor. Tá? Então, a gente vai mostrar para vocês o motor, como é que a rotação do motor vem para o eixo onde é preso o disco, e a gente vai explicar como fazer esses ajustes para conseguir a velocidade ideal. Perfeito? Então, pedir para a nossa câmera uma dar um zoom, nós vamos chegar até as entranhas da serra circular e dar uma olhada no motor e no eixo. Muito bem. Aqui a gente está no, entre aspas, interior da serra circular, né, dessa esquadrejadeira. Aqui a gente tem o motor, certo? Aqui a gente tem a polia do motor. Aqui a gente tem o eixo onde é preso o disco de serra e aqui a polia que é presa nesse eixo. Então, a rotação do motor é transferida para o eixo do disco de serra através dessas correias, certo? E a relação do diâmetro da polia do eixo do motor com a polia do eixo do disco é que vai dar a relação de rotação de uma para outra. Se essa polia aqui tiver o mesmo diâmetro dessa, elas vão girar na mesma velocidade de rotação. Se por um acaso esta aqui tiver metade do diâmetro, ela vai girar no dobro da velocidade de rotação. Ou seja, a relação entre o diâmetro desta e o diâmetro dessa vai me dizer quantas vezes a rotação desse eixo é maior, menor ou igual a desse eixo aqui. Então, para saber a rotação desse, você pega esse diâmetro, divide por esse diâmetro de polia e multiplica pela velocidade de rotação do eixo do motor. Isso vai te dar a velocidade de rotação do eixo do disco, ok? Muito bem, vamos subir de novo. No PDF em anexo, além das fórmulas todas, vocês vão ver aí a foto da plaquinha do motor mostrando onde está a velocidade de rotação do eixo do motor, certo? Então, todo motor devidamente identificado com a sua plaquinha vai ter essa informação. Se não tiver e você quiser descobrir, existem aparelhos para fazer a medição dessa rotação, tá? Tem gente que conhece o assunto, tem um aparelhinho, vai lá, encosta, então mira e o aparelho dá qual é a rotação, ok? Muito bem, então a gente viu que a rotação sai lá do motor, vem para o eixo da serra, que a relação do diâmetro do eixo do motor com o diâmetro do eixo da serra me dá a relação de velocidades entre a rotação do motor e a rotação do eixo. E muito bem, quando o eixo gira, e ele gira a serra, ele faz com que os dentes girem. E esses dentes têm uma velocidade de rotação, mas eles têm também o que a gente chama de velocidade periférica, velocidade linear. Se esse dente estivesse andando em linha reta, qual seria a velocidade dele? Vocês vão ver também aí no PDF, que tem uma formulazinha que diz pra gente que se você tomar o diâmetro do disco e você multiplicar por um número constante chamado π, que a turma descobriu, os matemáticos descobriram há muitos anos atrás, você vai ver que essa multiplicação do diâmetro por esse número, que é constante, não importa o tamanho do círculo, não importa, pequenininho, grande, a fórmula vale sempre. Se você multiplicar o diâmetro por esse número, você vai ter o comprimento da circunferência, ou seja, qual é este tamanho aqui. Você sai de um ponto, volta no mesmo ponto, qual é esse comprimento? Pegou o diâmetro, multiplicou pelo π, que é igual a 3,1415, você vai obter esse comprimento. Quando você pega este comprimento e multiplica pela velocidade de rotação, certo? Seja em rotações por minuto, em rotações por segundo, você vai obter a velocidade desse dente aqui, tá? Por minuto ou por segundo. A velocidade na unidade que você usou, em metros por minuto, em metros por segundo, em centímetros por segundo, na unidade que você tiver usado, certo? Muito bem. Repetindo, todas essas contas, essas fórmulas, está tudo explicado aí no PDF, ok? Para ninguém se assustar. Se você quiser
pular toda a explicação e ir direto na formulazinha, também pode fazer, à vontade. Muito bem. Você vai ver então o seguinte, qual é a velocidade ideal que esse dente deve ter, a velocidade linear ideal para que ele corte MDF? Entre 40 e 70 metros por segundo, tá? Então, este dente aqui, para cortar MDF numa boa, ele deve se mover a uma velocidade de 40 a 70 metros por segundo. Quando a gente pesquisa isso, a gente vai ver que os fabricantes divergem nesses valores. Tem uma certa variação, eu peguei os valores mais típicos, ok? Muito bem. Sabendo dessa velocidade, você consegue estabelecer qual é a rotação ideal. Como eu disse, as formulazinhas estão aí no PDF explicando tudo. E sabendo a rotação ideal, você vai saber como é que você ajusta as suas polias, que combinação de polias você tem que ter para obter essa velocidade. Lembrando que a velocidade ela é a mesma, é de 40 a 70. Só que isso, a velocidade de rotação é função do diâmetro do disco, tá? Então, quando você troca o disco, essa velocidade de rotação, a velocidade linear vai variar e, consequentemente, pode ser que seja necessário trocar a polia. Você vai ficar trocando polia toda hora? Resposta não. Você vai ver qual é o disco com o qual você trabalha mais frequentemente. Em geral, a gente costuma trabalhar com discos de 10 polegadas, 25 centímetros. Então, você vai adequar a rotação da sua máquina para trabalhar com o disco de uso mais frequente. Como eu disse, o mais frequente, o que eu tenho visto mais a turma usar, o que a gente usa aqui, é o disco de 10 polegadas, ok? Então é isso, as fórmulas estão aí, tá tudo explicadinho, muita hora nessa calma, tá? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belcal Marcenaria Fina no Facebook, no YouTube ou no Instagram, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?